Porque as empresas pequenas têm mais chances de vencer licitações do que as empresas grandes. Já pensou nisso? Muitas pessoas acreditam que para ganhar a licitação você tem que ter uma empresa muito grande. E não. Existe uma forma de analisar essas oportunidades que eu vou mostrar para você nesse vídeo 3 aspectos pelos quais empresas pequenas têm mais vantagens, mais chances de vencer licitações do que empresas grandes. Esse é o assunto desse vídeo e eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa perspectiva estratégica, da forma de olhar determinados processos. Talvez seja isso que você está procurando e não está conseguindo alavancar seus resultados. Bem-vindo, empresário, empresária, licitante ou futuro licitante. Como eu sempre falo, um dos motivos desse canal é transformar você que ainda não vende para o governo em um vendedor e um fornecedor do nosso governo através das licitações públicas. E para você que já vende, já conhece o mercado, mas precisa melhorar o resultado, é claro que eu quero trazer a minha visão estratégica, a forma com que eu analiso determinadas oportunidades, que isso pode fazer toda a diferença no seu negócio. Você já sabe que esse canal é novo, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber conteúdos como esse, deixa seu like para eu saber se você gostou e se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. Compartilha o canal e o vídeo para aquele amigo que precisa saber disso, aquele amigo de trabalho, seu patrão, talvez a sua esposa, seu marido, enfim, qualquer pessoa que precise desse conteúdo e essa visão estratégica. Parece simples, mas isso aqui vira o jogo, muda o jogo de muitas empresas, assim como mudou a minha lá atrás, quando eu implementei o início dessas estratégias, tá? Sem mais delongas, bora aqui para minha tela, vamos para o conteúdo que eu vou falar para você sobre os 3 aspectos pelas quais as empresas menores têm mais chances de vencer licitações do que as empresas grandes. Sem delongas, né? Vamos lá. São 3 aspectos. O primeiro deles é a Lei 123 de 2006. Tá? Lei de pequenas e microempresas, eu vou explicar rapidamente aqui sobre elas. Os seus custos fixos e a viabilidade comercial. Cada aspecto desse aqui, ele tem um ponto, ele tem uma perspectiva que precisa ser avaliada de forma independente. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai falar é a lei de micro e pequenas empresas. Não sei se você sabe, mas em 2006 foi feita uma lei de incentivo às micro e pequenas empresas aqui no Brasil. É a Lei 123 de 2006. Nessa lei, as micro e pequenas empresas, elas possuem algumas vantagens. Exemplo, você participou da licitação, mas você está com a certidão vencida. Né? Sua certidão negativa está com efeito de positiva, ou seja, você está devendo algum imposto. Uma das vantagens que a Lei 123 ela traz é que você, micro e pequena empresa, e MEI, enfim, tem direito de, em 5 dias úteis, regularizar a sua situação fiscal e voltar a apresentar os documentos, sem prejuízo, sem correr risco de nada de perder. Isso é um direito garantido em lei. Outro direito garantido em lei muito conhecido para as micro e pequenas empresas, e eu já ganhei muita licitação com isso, quando eu era microempresa, e já perdi muita licitação com isso, quando eu não era mais microempresa, que é o empate ficto, ou seja, propostas que estejam até 5% acima da melhor colocada. Se for microempresa e o menor preço não for uma microempresa, você que está posicionado ali tem direito de dar um lance para desempate. Mesmo sem estar empatado ali número por número, esse é o empate ficto, empate fictício. Então você tem direito a cobrir o lance e aquele licitante que teve o lance coberto não tem direito de fazer uma contraproposta. Essa é uma mega vantagem que você tem de não ficar disputando a primeira colocação. Muitas das vezes, dependendo do porte do processo que você está, estrategicamente você fica em segundo, você fica colado ali no primeiro, porque a licitação vai finalizar e você possivelmente pode ser convidado a dar um lance de microempresa. Essas são vantagens que todos vocês, todo mundo que participa de licitação já ouviu falar ou já conhece. Agora eu quero trazer para você uma perspectiva diferente sobre essa lei. É uma coisa que faz a diferença. Depois de 2018, principalmente, licitações de até R$80 mil, ou seja, R$80 mil para baixo, as licitações elas são exclusivamente para a participação de micro e pequenas empresas. Ou seja, as grandes empresas não podem participar dessas licitações. Porém, nada impede as micro e pequenas empresas participarem das grandes licitações. Então percebe isso aqui?
as grandes empresas, as empresas que têm custos mais efetivos, mais eficientes, etc., elas não podem vir nas licitações abaixo de 80 mil. Isso fica disputas estratégicas ali, abaixo de 80 mil, só entre micro e pequenas empresas. Então você tem que entender como isso vai entrar dentro da sua estratégia, como você vai conseguir usar isso da melhor forma possível. Provavelmente você não vai dar lance de microempresa, porque você só vai estar lutando com microempresa. Você, microempresa, pode participar de licitações de grande empresa. Licitações ali acima de 80 mil, eu tô falando 90 mil, 100 mil, muito próximo, mas que sim, você vai lutar, você vai disputar com grandes empresas. E aí que mora a estratégia. Você participar de pregões que não são exclusivos para microempresa, participando como microempresa. Você consegue ter vantagens competitivas surreais só de fazer isso, só de implantar isso na sua análise, ou seja, capta licitações que não sejam exclusivas para microempresa e participam delas com micro e pequenas empresas. Se você não tem um capital muito grande, não participa de licitações muito caras, milionárias, mas participa de licitações próximas ali do limite, mas que não sejam exclusivas para microempresa. A sua chance de ter uma empresa grande na sua frente e você conseguir usar as vantagens competitivas da Lei 123 de 2006, as chances são muito grandes. E aí sim, você tem uma mega vantagem. Só de saber usar. Segundo aspecto aqui que eu quero trazer para vocês são os custos fixos. Isso mesmo, custo fixo. Você como uma micro e pequena empresa não tem custo fixo alto. Muitas das vezes, a maioria dos pequenos empresários são eles e mais 3 funcionários, mais 4 funcionários, ou às vezes é só a pessoa sozinha, ela é presa, faz tudo sozinha. Ou seja, seus custos fixos são muito baixos, muito baixos. Isso facilita na sua precificação. Se você estiver fazendo da forma correta, nessas licitações lá em cima, né, de licitações de valor um pouco mais alto, onde você não vai lutar contra micro e pequenas empresas apenas, mas a ideia ali é brigar com empresas de grande porte. Essas empresas de grande porte já têm custos fixos extremamente altos. Eu mesmo, quando eu desenquadrei do Simples Nacional, meu custo fixo já era colossal. Ou seja, isso fazia parte da minha precificação. Então, eu era menos competitivo porque meu custo fixo de uma empresa maior, ele é muito mais alto do que uma empresa pequena. Então, tá vendo como dentro da estratégia, se for vender o mesmo produto do mesmo jeito, a empresa pequena, ela tem vantagem? Custos fixos muito mais baixos, vantagem competitiva da Lei 123 de 2006. É muito importante você compreender todos os seus custos fixos, ter noção de como você vai fazer a sua precificação, de uma forma que você rentabilize o seu negócio, né? Tem que valer a pena, mas saiba que sim, você é mais eficiente em relação a custos do que uma grande empresa. Mover uma máquina gigante, uma empresa com 50, 100 funcionários, ela tem custos só de estar no dia 1 do mês já muito maiores que a sua empresa, que é muito pequena ainda. Use isso a seu favor, use isso estrategicamente do jeito que eu estou te ensinando aqui. E o terceiro ponto aqui, a gente vai falar da viabilidade comercial. Inclusive, quando você não é mais uma microempresa, nem todos os negócios valem a pena para você. Nem todas as oportunidades são de fato oportunidades para a empresa que não é microempresa mais. Depois que nós desenquadramos o Simples Nacional lá nos nossos negócios, eu não participo de qualquer processo. Esse processo ele tem que valer a pena. Meus custos fixos já são muito altos. Por exemplo, eu não vou ficar participando de licitações de 10 mil reais para fornecer ao longo do ano, ao longo de um período, 10 mil reais. Não vale a pena a minha estrutura, do jeito que ela existe hoje, participar de processos tão pequenos, porque fica mais caro. Se você for analisar a composição de custos completas ali da empresa, fica muito mais caro para eu fazer esses processos, manter esses processos, porque a hora homem da minha empresa já é muito cara. O que isso faz? Faz com que eu busque oportunidades muito maiores do ponto de vista financeiro. Você já sabe que esse canal é novo, então já se inscreve aqui nesse canal. Ativa as notificações para receber conteúdos como esse. Deixa seu like para eu saber se você gostou. Vantagens da Lei 123 de 2006. Custos fixos, né? Use a sua vantagem de ser pequeno, de ser mais eficiente em relação aos seus custos do que as grandes empresas, a seu favor. E a viabilidade comercial. Às vezes o que não é interessante para uma grande empresa é a melhor oportunidade que você vai ter dentro daquele mês. Se você implementar essa estratégia e conseguir ter bons resultados, volta aqui e deixa nos comentários. Eu preciso saber se funcionou para você, assim como funcionou para mim. Deixa aqui o like e eu te vejo no próximo vídeo.